Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do ISE. Esse é o nosso terceiro episódio com um assunto muito especial. Vamos falar sobre o curso de Direito, conhecer um pouco da sua trajetória, sob o olhar de quem coordena tudo isso. Mas, em primeiro lugar, eu queria me apresentar. Eu sou o professor Thiago Abud, professor aqui da casa do curso de Direito, e estou acompanhado pela professora Fernanda, que vai dar o seu salve aqui no nosso episódio. Verdade. Primeiramente, muito feliz de estar aqui com vocês, com o Carlos e a Juliana, né, nossos coordenadores, com o professor Thiago. E é isso, né, falar do curso de Direito do ISE é algo que me deixa muito feliz por fazer parte desse corpo docente e por ser uma jornada de valor, né? Eu acho que a gente vai saber um pouquinho como que se iniciou essa trajetória. E porque eu vejo muito isso, antes de uma qualificação técnica, e isso eu sempre conversei muito, né, com pessoas próximas, a gente vê que é um curso que busca agregar valor a todo momento, não só para os alunos, mas também para toda a equipe, para quem faz parte dessa equipe. E é isso, Thiago, vou passar a bola para você. Então, para essa conversa, nós temos a alegria de receber Carlos e Juliana, que são os coordenadores do nosso curso de Direito. Sejam muito bem-vindos, Carlos e Juliana. E aí eu primeiro abri aqui para os comentários iniciais de vocês. Então, também bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço demais o convite de Thiago, de Fernanda para estar aqui e a alegria também muito grande falar do nosso curso de Direito. Juliana. Boa tarde, né? Boa noite. Dizem que o podcast a gente tem que cumprimentar todos, a gente não sabe quando o nosso ouvinte vai estar ao vivo. Então, para mim também é um prazer enorme falar do curso. A gente fala com tanta alegria, né? E eu não poderia deixar de estar aqui hoje. Já deixo um aviso, desde já. E já dando as minhas desculpas antecipadas. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, é porque eu estou no puerpério do meu segundo filho. Porque a gente brinca muito que o curso foi gestado, né? É o nosso primeiro filho. Foi um curso pensado desde o início, desde o dia 1. Então, assim, muito feliz e a gente vem com um prazer enorme de conversar um pouquinho sobre o que acontece dentro do direito do licença. Então, vamos lá, né? Vamos para a primeira pergunta, então. O início e a motivação. Carlos, Juliana, para quem quiser começar, né, a falar um pouco sobre isso. Em poucas palavras, a gente gostaria de saber um pouco como que se deu esse início. Por que vocês aceitaram esse desafio? E falar um pouco dessa trajetória e essa visão, né, que vocês tiveram sobre o curso de Direito, a proposta do curso de Direito. Então, essa pergunta é importante para poder até ressaltar a qualidade do ISE como instituição e, à época, a direção com a irmã Soraya e com Beth Landim. Eu tinha terminado meu doutorado e estava encerrando meu ciclo no Supremo Tribunal Federal entre 2015 e 2016 e tinha passado no concurso para professor da UERJ, que é um sonho que eu acho que qualquer um do direito, né, tem. Aí eu tinha alcançado no mesmo ano, né, saindo do Supremo, depois de 3 anos como assessor de ministro, terminando meu doutorado, né, e passando no concurso para ser professor de uma universidade pública como a UERJ. Consequência imediata disso é que eu não queria mais dar aula em campus. Eu dava aula já desde 2001 nas faculdades em campus. Falei, não, agora eu vou focar só o UERJ, muita pesquisa, muita aula de mestrado, doutorado, escrever, pesquisar. E assim foi, né, nos anos de 2016, 2017. Quando, em 2018, Beth me convida para criar, junto com Juliana, criar o curso de Direito, criar o projeto pedagógico, criar a grade curricular, defender junto ao MEC. E eu pensei e falei, Beth, eu tinha desistido de campus, eu não queria mais nada com campus, né? Eu passei para a UERJ me consome muito tempo de pesquisa, mas eu vou aceitar, porque é o Senza e o ISE Senza, onde eu estudei muitos anos da minha vida. Acredito na estrutura, no trabalho do Senza e Senza e acredito no seu trabalho, Beth. Então, eu aceitei, contradizendo tudo que eu tinha prometido para mim mesmo. E a partir dali, durante o ano de 2018, eu e Juliana fizemos juntos a grade e construímos o projeto pedagógico com algumas diretrizes,
uma diretriz humanística muito forte, muito foco em direito constitucional, também na perspectiva filosófica. Pensamos numa metodologia que ela pudesse ser admitida, aceita, tanto pelo aluno que quer ser advogado, quanto por aquele que quer fazer concurso, quanto aquele que quer pesquisar. Então, tanto a grade quanto a metodologia, ela acaba agradando a todos esses 3 eixos. E isso tem feito, eu acho, que o curso ter sucesso. Trabalhamos muito a parte de contratação de professores a dedo, como vocês, sempre a gente procurando ser eclético, não idealizando o professor que tem uma vertente filosófica aqui e outra ali, mas sempre com boa formação acadêmica. Há professores que não querem simplesmente entrar em aula e dar aula, mas querem pesquisar, querem escrever, e aí o resultado são tantos e tantos artigos escritos em conjunto de professores com alunos. Ou seja, uma boa grade, uma boa metodologia dentro de uma faculdade de excelente estrutura com ótimos professores. Eu acho que é uma fórmula bomba para o sucesso do Easy Senza. Fernanda, eu acho que são 2 principais motivos, né, que me fazem estar aqui hoje. O primeiro deles é porque eu acredito muito no poder transformador da educação. Então, assim, eu venho de uma família de professores, né, eu venho de uma família que são pessoas que trabalham com a educação há muitos anos. Então, eu e Carlos, como uma coordenação presente, a gente vê a diferença do aluno que chega e do aluno que sai, que a gente entrega no mercado. Então, ver a transformação desse aluno durante esse ciclo de 5 anos é o que me move, é o que me movimenta, né? E eu também, o segundo ponto é que eu sou uma pessoa que eu adoro um desafio novo, né? Então, lá atrás, quando a gente pensou esse projeto inovador, né, um curso que não veio para ser mais um em campus, né, é um curso que já vem com uma proposta diferente, inovadora, desde a sua concepção. Ele nasceu assim. Né? Então, uma grade atualizada, uma disciplina de direito digital, enfim, depois a gente vai ter um tempo maior para conversar sobre a grade curricular do curso, mas são disciplinas inovadoras que não fazem parte. A gente tem a disciplina tradicional, mas a gente traz esse viés inovador que faz a diferença no mercado. Então, são dois pontos, né? E um ponto curioso é que eu nunca me imaginei na carreira acadêmica. Durante a faculdade, isso não passava na minha cabeça. Mas, além de ter esse passado familiar na educação, foi um professor meu, que eu fiz Direito e Administração, então foi um professor da educação que falou: Juliana, eu vou precisar sair. Você pode dar aula no meu lugar? E assim eu fui, morrendo de medo no meu primeiro dia de aula, dar aula no curso de administração. E, desde então, estou percorrendo esse caminho aí na área acadêmica, na educação, e culminando, nos últimos anos da minha vida, no curso de Direito do Easy Senza. Muito bacana, porque isso é realmente muito visível, né, Tiago? Não só pelos professores, mas os alunos, eles sentem isso, né? E eu converso muito com os alunos e falo: olha, o corpo docente aqui, eu falo com essas palavras, ele é escolhido a dedo, né? E sempre diferenciando, com diferenças pontuais. E o bacana é que a gente se sente acolhido. Então, se nós, professores, a gente consegue se sentir acolhido no corpo docente, e aqui não jogando flores, né? Apesar de eu ser suspeita, mas os alunos também sentem isso, e a gente vê que é o resultado mesmo da gestão de vocês como coordenadores. Muito bacana saber, né, como que surgiu e como que vocês se lançaram nesse desafio. Na minha concepção, são vários pontos favoráveis, e o nosso maior incentivador e quem propaga esse sucesso são os próprios alunos, né? Eles são os nossos, a nossa publicidade ambulante, porque eles falam do curso com o maior orgulho onde quer que eles estejam. Eu vou dirigir uma pergunta ao Carlos, depois eu vou fazer uma para você, Juliana. Carlos Alexandre, essa pergunta é para você, porque, na verdade, eu sei que você, inclusive, tem parente estudando no direito do Easy, e eu queria saber, você já, né, deu aí algumas dicas, algumas pistas, mas o principal motivo para você indicar o curso de Direito do Easy, se você fosse falar com um pai de alunos, se fosse falar com alguém que lhe perguntasse, qual é o principal motivo para você indicar o curso? Com modéstia ou sem modéstia? A gente faz essa brincadeira entre a gente. Não, mas assim, sem modéstia nenhuma, tem mais de um ponto favorável, claro. Mas eu acho que o principal
é que realmente o Easy hoje conta com um corpo docente. Primeiro, todo o corpo docente, ele produziu, a pedido nosso, um programa de aula. Então, o aluno do direito, ele entra na primeira semana dele de aula, já sabendo a matéria que vai ser dada até a última semana. Então, ele recebe um programa de aula, como se fosse um sumário de um livro. Então, ele tem a segurança jurídica da matéria que vai ser tratada. E os nossos professores, eles, de forma rígida e comprometida, eles abordam todos os pontos do programa de aula, de forma que o aluno sai com a matéria exaurida e uma matéria que ele sabia de antemão que ele ia aprender. Então, ele tem a oportunidade de antecipar, inclusive, né, o estudo desses pontos da matéria e debater com o professor em sala de aula aquela coisa que ele já sabe desde o primeiro momento. Essa segurança que o aluno tem do que ele vai aprender, né, a cada semestre. E o comprometimento do professor de realmente ensinar aquela matéria faz com que a gente tenha uma saída, um aluno de saída com muita qualidade, com bastante qualidade. E isso tem se refletido no exame de ordem. A gente tem aluno passando na primeira fase, no 8º período, e confirmando a aprovação em definitivo na OAB no 9º período, na segunda fase. Mas alunos também passando na primeira fase no 9º período e confirmando no 10º período. Alunos passando na primeira fase no 10º período e confirmando logo assim que sai da faculdade. Temos nossos alunos estagiários e estagiárias sendo requisitados por todos os setores do direito, defensoria, promotoria, tribunal, juízes, delegacias, passando em concursos, muitas vezes em primeiro lugar no concurso das procuradorias. Isso é o resultado, eu acho que, do principal fator. Professores comprometidos com uma organização de disposição das disciplinas e a segurança dos alunos, que eles sabem exatamente o que eles vão aprender naquele semestre de cada matéria. Isso cria um ambiente, uma estrutura de aprendizado, de processo de aprendizado fantástico, que eu acho que é o que faz realmente a maior diferença. Tem outros pontos, né? Eu poderia destacar, né, Juliana, o acesso que eles têm à coordenação. Nem sempre eles recebem um ensino, eu acabei de dar um não, né? Mas ela teve a resposta de pronto, eu discuti, eu fundamentei, eu justifiquei o porquê. Então, alunos e alunas não ficam sem respostas, não ficam sem um contato com a coordenação, e a coordenação, quando pode, na melhor medida do possível, ajuda. Quando não pode, diz por que não pode, e as pessoas acho que ficam satisfeitas, né? Porque a gente tenta tratar todos de forma igual, com isonomia, com atenção. Então, pelo menos elas têm a previsibilidade da resposta. Eu acho que isso é muito importante. Então, esses são os primeiros 2 fatores que eu indico aí. Na sua fala, você me fez lembrar de uma aluna que a gente tem, que ela conseguiu a aprovação na Polícia Civil durante o curso. Durante o curso. Então, é válido destacar isso. Juliana, para a gente não ficar só falando da gente, o olhar de fora para nós, eu queria que você falasse um pouquinho da visita do MEC. Como é que foi essa experiência, o que chamou, né, na sua percepção, a atenção dos avaliadores? Qual foi a nota recebida? Como é que foi essa experiência? Olha, Thiago, é isso que você falou. A gente cria um projeto, a gente pensa naquilo e a gente vai ser avaliado. Então, vem avaliadores externos, né, desde o reconhecimento, né, desde a autorização, e depois, quando o curso está caminhando para o final da primeira turma, a gente recebe uma visita de avaliadores também externos do MEC para reconhecer o curso. Então, assim, eles destacaram alguns diferenciais do curso. E um deles, eu vou começar pelo NPJ. Né? Além dessa infraestrutura física, aliás, esse podcast está sendo numa sala de audiência virtual aqui dentro do Núcleo de Práticas Jurídicas. É uma estrutura física fantástica, né? Que a gente tem salas de audiência virtual, a gente tem a sala de aula com acesso a computador de todos os alunos, um mini auditório que também serve para simulação de júri, enfim. O aluno que chega na prática jurídica do Isicença, obrigatoriamente no 7º período, o que a gente vê tradicionalmente nos outros cursos é o aluno fazendo prática de civil, trabalho, penal e trabalhista. E trabalho, né? Não sei se já falei. Aqui no ISE, não.
obrigatoriamente, esse aluno começa no 7º período, faz a disciplina de prática de civil, e depois, se ele quiser se especializar em alguma matéria, ele pode continuar as 3 últimas práticas do curso em apenas uma matéria. Então, esse foi um ponto muito elogiado e inovador. Que o curso já nasceu assim, já nasceu com essa ideia. Então, foi um ponto que os avaliadores comentaram muito, nos parabenizaram, e até difícil de se ver em outros cursos de direito. Eu, pelo menos, nunca vi. E é uma ideia que nasceu junto com o curso há 8 anos atrás. Assim, tem outros diferenciais também, né? Claro que a gente... Foi o que eu falei no início da nossa conversa. Falar do curso, a gente fala assim naturalmente, né? O Carlos destacou muito a presença da coordenação junto dos alunos, dos próprios professores, né? Que vivem ali numa conversa informal, verdade. Né? Que é até uma amizade na nossa sala de coordenação. O incentivo à pesquisa, né? Então, o aluno que pesquisa, produz, a gente pode conversar um pouquinho disso lá na frente, mas são muitos os diferenciais que trazem esse aluno aí. Os eventos. Os eventos. Bem lembrado, Carlos. E muitos desses são criados em conjunto com os alunos, com as alunas, Sim. dentro de sala de aula, e eles participam em massa, né? Aquele teatro fica lotado, e a gente faz muito esforço de trazer palestrantes de fora, mas também conjugando com palestrantes aqui da instituição e palestrantes de outras instituições, que a gente não tem isso, nunca teve essa questão de não permitir palestrante de outras faculdades. Pelo contrário, né? Esse diálogo é muito importante, né? Esse acesso democrático ao ensino e às ideias de outras faculdades faz bem demais, né? Acho, né? Eu sou partidário do ensino deliberativo, todos deliberando, todos, né, inserindo suas ideias, e isso produz conhecimento, né? E, além disso, Carlos, não é um diálogo só direito, é direito com outras ciências. Nós já tivemos evento de psicologia jurídica, então combinou psicólogo, né, com o pessoal do direito. A gente teve muito sociólogo, professores de história. Estou tentando lembrar que, né, o seminário é interdisciplinar, né, e isso é importante demais. Então, falando em ser diferente, né, digamos assim, o que é diferencial nesse curso, eu gostaria de saber de vocês como que foi essa escolha do corpo docente, né? Porque o nosso corpo docente ele é único, né? Assim, ele é muito diversificado. Então, você tem juiz, você tem promotor, você tem advogados, você tem pessoas só da pesquisa. E a gente sabe que foge um pouco do padrão, muitas das vezes, de outros cursos mais tradicionais. E isso que eu vejo de mais interessante no ISE, como coordenador, deve ser um desafio, porque são pessoas com escolas diferentes, com pensamentos diferentes, com estilos de vida diferentes. Então, você tem, às vezes, juiz que chega, né, para dar aula depois de uma audiência com o defensor, né? Enfim, e advogados também com aquela correria, e cada um com uma formação acadêmica diferente, né? E isso, por um lado, eu sempre achei muito interessante, o aluno ter contato, porque o mercado lá fora é isso, né? A gente ter contato com profissionais diferentes. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como que foi a escolha do corpo docente, quem iniciou com vocês, e é isso. Olha, eu, assim como o Carlos, eu tenho um orgulho enorme de falar desse grupo de professores, né? Aqui na coordenação, realmente é um desafio, né? A gente tem as tarefas pedagógicas, acadêmicas, a gente tem as tarefas administrativas, mas a gente tem uma tarefa que eu acho muito importante, que é gerir um grupo de pessoas, né? E foi isso que você falou, um grupo de pessoas diversificado, né? Que talvez não tenham na academia a sua principal profissão. Mas eu acho que cabe a gente, cabe a mim, a Carlos, fazer essa orquestra funcionar, né? Então, foi o que você falou. É o professor que está ali na sala de aula, que é o advogado, que trabalha tem concurso público, que é acadêmico. Então, são várias experiências que o aluno olha, vê o que ele quer seguir, muitas vezes, tem aquela pessoa como referência, enfim, são pessoas que foram escolhidas realmente, não estão aqui para tapar buraco, são pessoas especialistas nas suas áreas, né? Então, é um corpo docente que contribui muito para o curso, né? E que, com certeza,
eleva o nível aí da nossa graduação. Então, eu vou falar uma frase aqui. Eu espero que quem esteja fora desse círculo não fique chateado. Mas, assim, tem vários professores de direito do ISICENSA que são, e há muitos anos, meus amigos. O Thiago, que está aqui. Mas nem todo amigo professor de direito, nem todo professor de direito que é meu amigo é professor do ISICENSA. Então, a primeira coisa que eu fiz foi cortar totalmente o critério da amizade. Não foi a prioridade. Foi contingente. Aconteceu, mas porque outras habilidades levaram a isso. E o meu primeiro critério, acima de tudo, é a pessoa tá querendo crescer na vida acadêmica, tá pesquisando, tá escrevendo. Eu sei que está fazendo isso. Né, tem livro publicado e que estava buscando de um mestrado para um doutorado, assim, ainda não tinha o mestrado, estava buscando o mestrado. Quer dizer, esse foi o primeiro critério. Então, e isso casava muito com o corpo docente jovem. Se for olhar, eu realmente deixei de chamar professores antigos da cidade, que já estão há mais tempo, mas que eu não estava enxergando esse perfil acadêmico de querer crescer dentro da academia. E eu acho que isso é muito importante. Então, eu tenho professores que eu escolhi, que são professores junto comigo, sei lá, desde 2001, como, por exemplo, o Marcos e o Francisco dão aula comigo. O Thiago, desde 2003, na Estácio, eles desde 2001, na Cândido, mas eu sei que estão em constante busca por uma excelência acadêmica. Então, esse foi o primeiro ponto. Mas também, dentro da perspectiva de terem um mestrado, eu também busquei mesclar advocacia privada, com a advocacia pública, como a defensoria, que é, né, uma advocacia pública, com o Ministério Público, com procuradores, né, dentro da advocacia pública, com juízes. Então, eu busquei, porque eu acho que dessa perspectiva prática, diferentes visões de como se concretiza o direito, como se realiza o direito, também é importante. E também temos professores que são só professores, que são pesquisadores. Então, assim, eu acho que essa categoria bem heterogênea, bem mesclada, faz muito bem ao aluno. Eu me lembro de levo isso muito na minha vida. Certa feita, eu nunca tinha visto a discussão sobre cotas raciais, sobre esse ângulo do comunitarista, né, o Michael Walzer, quando ele disse que uma das grandes importâncias de se admitir um sistema de cotas é favorecer aqueles que estão fora das cotas. Porque a gente não sabe o quão faz bem no ensino as pessoas, né, receberem visões e histórias muito diferentes. Ou seja, quem está fora de cotas ganha muito, né, dentro de um aprendizado, de um ciclo de aprendizado, em estar ao lado e aprendendo junto com aquelas pessoas que precisam das cotas. Eu me lembrei, na minha época de Escola Técnica Federal, que como foi importante para mim sair de uma escola como auxiliadora com um determinado grupo de pessoas, de uma classe social, ir para a federal e, de repente, conviver com todo tipo de classe social, de pessoas bem pobres, até pessoas, né, de classe média, e essa mistura me fez muito bem. Então, eu acho que tudo que é heterogêneo, tudo que é mesclado, faz bem para todos, porque você aprende com experiências e com visões diferentes de mundo, e é isso que a gente buscou no corpo docente. Eu acho que os alunos percebem isso, né? Sim. Ou seja, não existe um rótulo único, uma etiqueta única. A gente procura ter essa mistura, procura ter nessa diferença de visão de mundo, de opinião, a construção, né, do crescimento do pensamento. Ou seja, você é chamada assim, a virtude epistêmica da diferença. Você produz melhor conhecimento na diferença e produz ignorância na total homogeneidade, na total igualdade. É assim que eu penso. E o legal é que, quando vocês falam do corpo docente, a gente percebe que vocês conhecem cada um, né? Quando você fala assim de visões diferentes, de escolas diferentes, de profissões diferentes, isso demonstra uma aproximação com o professor, né? Eu percebo muito isso, quando é como se fosse que conhecesse o que cada um pode produzir, né? A forma de cada um trabalhar, né? E essa proximidade eu acho assim bem bacana. Assim, eu percebi isso quando entrei no IS, né? Entrei depois do Thiago, acho que eu entrei em 2022, e
é uma diferença, né? Eu costumo dizer muito para os alunos, assim, quando a gente está conversando, essa proximidade da coordenação e com os professores. Eu acho muito bacana e espero que vocês não percam isso. Não, você sabe o que é interessante? Independentemente do meu futuro aqui, eu costumo dizer isso, eu espero que vocês não percam, porque isso é bacana demais. Você sabe o que é interessante? Tem gente boa lá fora que não está no Easy. Eu e Juliana, a gente tem uns 4 nomes, assim, vamos dizer assim, de pessoas que a gente gostaria que estivesse aqui. Não estão aqui porque não tem vaga, né? Mas que são perfis interessantes. Quer dizer, apenas para dizer que assim, as oportunidades elas surgem e a gente tem, digamos, uma linha de perfil, né, que nos agrada e a gente busca essa linha de perfil, que não tem nada a ver com privilegiar amizade, com privilegiar contato, né, Juliana? Não tem nada disso. Isso nunca foi o critério. Realmente a qualidade do professor, do docente, como pesquisador, pessoas que buscam mestrado, doutorado. Pode ter certeza. Eu acho que isso é uma segurança para o aluno, né? Já pensou se o aluno nosso pensa assim, eles escolhem a partir de um laço de amizade. Pô, então não tem critério é amizade. Não é, nunca foi, hora nenhuma. E muitos, só para finalizar esse assunto, estão com a gente aqui desde o início, né? Desde o projeto do curso. Tiago é um deles, não é, Tiago? Eu queria até aproveitar, Juliana, já a gente está falando de trajetória e diferença, né? Queria deixar registrado aqui a nossa homenagem ao núcleo de docentes estruturantes, do qual, por exemplo, o saudoso Marcelo Lessa fez parte, né? Foi desde o início. E eu lembrei disso por conta de trajetórias diferentes e caminhos que a gente, né? Enfim, eu enfrentava muito o Marcelo na prática jurídica, né? Ele como promotor, eu como defensor, mas enquanto acadêmico, o Marcelo era uma pessoa de excelência. Não, as ideias de Marcelo no começo do curso foram muito importantes. Foram bastante com a gente, né? Eu me lembro disso perfeitamente. O Marcos Vinícius também. O Marcos. Fica aqui a nossa homenagem. Mas dentro dessa trajetória e nessa linha aí, até o Carlos falando da contratação de docente, enfim, eu vejo isso na prática e gostaria que você falasse um pouco da importância da pesquisa pro curso, né? Os alunos têm acesso a essa pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da pesquisa na sua vida, o que você trouxe disso para cá, para o curso do ISE. O interessante, Thiago, é o seguinte: primeiro, a gente chega no ISE Senza já com uma estrutura de pesquisa existente, né, Juliana? Institucional, né? Isso, assim, Juliana pode até falar também dessa parte institucional, até melhor do que eu, porque ela está mais próxima da parte institucional do ISE. Em relação à pesquisa, já existe um núcleo de pesquisa com uma coordenação própria, em que eles lançam os projetos de pesquisa e aí os professores e as professoras, junto com alunos, participam dessas pesquisas e produzem artigos. Então, existe esse lado institucional, vou deixar para a Juliana falar. Agora, existem também as pesquisas levadas a efeito pelos próprios professores. Eu sou um exemplo disso. Eu fechei junto com a Fernanda, né? Fernanda fechou o grupo, né, de produção de uma pesquisa para a publicação da 3ª edição do meu livro de Estado Constitucional. A pesquisa já está feita, eu preciso apenas acabar alguma parte do texto e isso vai ser feito esse ano para lançamento do livro e no prefácio à 3ª edição, a homenagem a esses alunos que participaram da pesquisa. Agora eu estou com o Caio me ajudando para fazer a 2ª edição do livro de ativismo. Vamos ter até o encontro, eu vou até aumentar a participação dele como pesquisador, uma ideia que eu tive, mas ele eu já dei as diretrizes para ele pesquisar os acórdãos do Supremo de 2012 até 2024. Nossa. Mas eu já dei as diretrizes, não vai ser tão difícil assim para ele poder fazer essa pesquisa e depois... Então, isso é muito presente, é bastante presente. Eu contabilizei a época, depois a gente parou de contabilizar, mas até uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tinha contabilizado 42 artigos publicados de alunos com professores. Isso é uma marca
fantástica, e eu acho que isso faz muita diferença, né, Juliana? O aluno não chega, senta e estuda. O aluno produz conhecimento, isso muda tudo na vida acadêmica. Então, é isso, a gente vê esse aluno crescer e alcançar uma maturidade acadêmica ainda nos períodos iniciais. Como o Carlos falou, a gente chega com um projeto numa instituição que já tem uma base científica e de pesquisa muito consolidada. Então, a gente tem projetos como o Provic, né, que é para alunos de períodos iniciais. Então, o aluno do primeiro a quarto período pesquisando, com professores orientadores. A gente tem o PIBIC, que dá uma bolsa para o aluno contemplado. Então, tem editais de PIBIC, os professores, junto com os alunos, se inscrevem, e aí o aluno tem bolsa. E a gente tem a participação também nos projetos de extensão desenvolvidos no curso, que também envolve pesquisa. Um exemplo dentro do curso de Direito é o projeto no Presídio Feminino. Então, foi desenvolvida uma pesquisa acadêmica que, posteriormente, foram realizadas visitas ao local, né, no Presídio Feminino de Campos. Então, já foram realizadas muitas práticas interessantes. O aluno tem ele pesquisa, ele estuda, ele lê sobre o tema e ele vê na prática, né? Então, todas as vezes que eu vou no presídio com um grupo de alunos, eu falo, olha, gente, eu não tive essa experiência aqui na minha vida acadêmica. Eu nunca tinha entrado em um presídio. E aqui, através da pesquisa, a gente está conseguindo isso, né? O aluno muda a visão. Então, ele já chega em sala de aula com outra... Ele vai ser um advogado, criminalista diferente, ele vai ser um juiz diferente, um promotor, um defensor público com outro olhar. Então, esse é mais um diferencial do ISE, né? O aluno constrói a pesquisa. Ele está ali não só lendo o livro, mas ele está construindo o conhecimento. Eu acho que traz uma maturidade acadêmica muito grande e, lá na frente, na vida profissional, também muda muito a perspectiva que ele vai atuar profissionalmente. Isso mostra, Juliana, uma atualização do curso de Direito do ISE. Por quê? Porque, na verdade, a minha formação, por exemplo, não foi em pesquisa. Eu estudei numa faculdade pública, federal, e fui pesquisar no mestrado e no doutorado. Sim. Porque na graduação... Sabia nem o que era um artigo. E outra coisa, isso, como a Fernanda gosta, eu aprendi esse termo com a Fernanda. O nosso curso vai agregando valores nisso, Fernando. Porque, na verdade, o que acontece? Ela gosta desse tocar na emoção. Porque, na verdade, o que acontece? A gente vai moldando trajetórias. É óbvio que de acordo com as escolhas dos alunos, Sim. Mas nós temos alunos hoje que dizem para a gente o que você quer ser? Professor. Isso é muito interessante. Porque ele pesquisa, ele escreve e ele quer ser professor. E é do jogo, né? A gente não forma aluno cara crachá para o sujeito fazer um concurso público para aprender a fazer prova. E aí, assim, é uma homenagem à Bianca, né? Bianca agora, a gente não pode falar de pesquisa sem falar de Bianca. A professora Joana também, Rosana, acho que é a Fernanda, né? Que já falei aqui. Mas a Bianca é a que tem mais produzido isso aí. Ela realmente puxa o carro. Até no próprio TCC, né? Nas disciplinas de TCC, ela a Bianca faz é responsável pelo do aluno. Muito excelente o trabalho dela. Enfim, e aí, Juliana, pesquisa, a gente não olha só para ela, a gente olha também para outros resultados. Como é que a gente acompanha esses resultados dos alunos na OAB? Como é que tem sido esse desempenho dos alunos? Tiago, se você perguntar a qualquer aluno que faz direito, no período inicial, no primeiro período, qual a sua principal preocupação? Passar na prova da OAB. Ele vai te responder isso. Porque a prova, o exame da ordem, se tornou né? É desconhecido e ele tem medo do desconhecido. No curso do ISE, o que a gente tem presenciado? A OAB, o exame de ordem, virou uma consequência. Então, o aluno que está sendo aprovado desde o 8º período, ele está sendo aprovado naturalmente. Ele estudou, né? Ele está no 8º período, e ali ele consegue a sua aprovação. É uma coisa natural, uma consequência da sua vida construída ao longo dos períodos, né? Mas, falando especificamente da OAB, a gente tem uma disciplina no 9º período, que é técnicas de estudo, e aí eu sou a professora da disciplina, que a gente foca, dá um apoio ao aluno, mostra a ele o que é o exame de ordem, dá esse apoio ao longo do semestre para que ele tenha mais segurança, porque
porque a OAB é muito mais sobre segurança, muitas vezes até do que conhecimento. Eles chegam para fazer a prova muito nervosos, ansiosos, né? Porque se não passar, tem aquele mistério. Então, tem essa disciplina que a gente consegue, lá no nono período, fazer essa atualização, fazer simulados, preparar esse aluno e permitir que ele vá fazer a prova com mais segurança. Mas, repito, é uma consequência da sua trajetória aqui no curso de Direito. E, atualmente, né, Carlos, os níveis de aprovação são muito grandes. Não, excelentes, Você não tem egresso reclamando de que não passou, impressionante. E muita gente passando durante a faculdade, eu sei que isso acontece, né? Mas o número, o percentual nosso de aluno passando durante a faculdade está realmente elevado. Assim, a gente... E aí eu acompanho, em rede social, por exemplo, tem ex-alunos e ex-alunas nossas já empregados. Sim, né, muitos. exercendo a profissão, enfim. É um curso recente, mas que garante isso, né, para os nossos... Dos melhores escritórios da cidade. A gente recebe muito pedido de indicação, né, Carlos? Tanto para advocacia quanto para estágio durante a faculdade. Eu brinco que só não faz estágio hoje no curso de Direito quem não quer, porque a gente recebe constantemente pedidos externos para indicação de alunos para estágio. Semana passada mesmo, inseri 4 em órgão público. Né? 3 meninas e um menino. Foi isso. Exatamente. Inseri a pedido. Vou aproveitar aqui e ser ousada, porque ousadia é uma coisa que o Tiago gosta muito, né, Tiago? E falar aqui para os coordenadores que essa disciplina de técnica de estudos e pesquisa, ela vai ter que ser antecipada, porque no nono período eles já estão passando, entendeu? E hoje, inclusive, né, eu estava dando nota lá, corrigindo prova, enfim, e conversando com alguns alunos, e alguns alunos eu percebendo, né, que a nota, alunos que a gente já está na trajetória e sabe os alunos, né, que costumam tirar certas notas. Eu falei assim, o que houve com você? Tirou uma nota um pouquinho mais baixa? Não, professora, ele foi... Aí, o professor passou na OAB já. Eu falei assim, complicado. Tem esse problema. E aí, é minha briga, assim... Depois que passa, eles não querem saber da sala de aula? A gente que é professor de aluno de nono e 10º período, a gente sofre, porque a gente lida ali com esses alunos que já passaram, e nem é soberba deles, de modo algum, né? É natural. É natural, então eles perdem um pouco o objetivo vira outro. Aí eu fico, às vezes, falando muito isso lá na coordenação. Gente, tem que criar uma estratégia para a gente fazer com que... Porque se eu estivesse no lugar deles, né? Assim, Não, mas não é só aqui. 10º período da UERJ, as salas são vazias. Já passaram, já não estão... Não, e é engraçado que eu pergunto um pouco, né, as pessoas da minha época que estudaram comigo, falam assim, gente, na minha época a OAB era tão, né, uma coisa assim, eu vejo assim uma facilidade. E eu acho que é o curso, né? Acho que a gente tem que levar também. É o curso aí que está preparando bem, porque essa garotada está passando assim no oitavo período a tirar muita onda. Na primeira fase, tem mais de um, assim. Que seja. Ele não consegue passar em definitivo, não tem nem... até questão logística, né? Você só consegue fazer só a inscrição, estando no 8º período. Você não pode fazer a segunda fase. Assim. Não. Você não consegue fazer a segunda fase estando no 8º período. Então, você faz a inscrição, você consegue fazer a primeira. Agora, passando a primeira fase e segunda fase do 9º período, tem alguns. Isso é tranquilo. Isso realmente é impressionante. Eu acho realmente incrível. E, finalizando aí, né, com as perguntas, a Juliana já comentou um pouco sobre o NPJ, mas assim, eu gostaria que vocês falassem um pouco, de uma forma mais específica, assim, do papel do NPJ na nossa comunidade, o atendimento ao público, como funciona, algum detalhe assim que vocês gostariam de compartilhar aqui com a gente, com os nossos ouvintes. Fernanda, porque é isso, o aluno estuda, chega no 7º período, ele começa a aplicar tudo que ele viu em sala de aula e que ele ainda está vendo. Então, aqui no NPJ, ele tem a oportunidade de ter a aula com o professor na prática, aplicar no mesmo momento, através nos dispositivos que cada um tem acesso seu, simular audiências, práticas simuladas e também reais. Né? Então, a gente tem um serviço aqui de assistência jurídica para pessoas que não têm condição de ter acesso a um advogado. Então, a gente faz atendimento de direito do trabalho, família e direito civil. Então, são os professores Velbert, o Antônio Neto e o professor José Carlos. Patrícia. Né?
e a Patrícia, de família. Toda quinta-feira a gente tem o primeiro atendimento. Então, de 1 às 3, a pessoa que precisa de atendimento, de acesso jurídico, que não tem condição, ela pode se encaminhar ao NPJ de 1 às 3 da tarde, que ela será atendida pelo professor e por um grupo de alunos, né? Ali ele vai passar, vai fazer esses primeiros atendimentos, vai dar seguimento e vai fazer uma marcação para esse aluno, para esse assistido ser atendido pelo professor especialista, tá? Daquela matéria, do problema dele. Então, a gente faz esse atendimento à comunidade, né, temos diversos casos, diversas ações, né? Essa semana mesmo, a professora Patrícia, que atende direitos de família aqui no NPJ, deu uma notícia no grupo de professores, foi a primeira ação do NPJ. É uma paternidade socioafetiva, então ela teve um resultado positivo essa semana e compartilhou com os colegas. Então, o NPJ, além de dar frutos, né, dar essa experiência ao aluno que consegue aplicar os conhecimentos de sala de aula, ele também traz esse retorno social, né? Então, a comunidade consegue vir, ser atendida com um atendimento de excelência e tem também esse retorno aí muito bacana. Muito destaque dá também outra homenagem à Patrícia, né? Na área de família é o maior número de atendimento aqui, assim, bastante, né? Assim, tem esse lado social que tá bem bacana. Né? Além do aprendizado, né, que a gente tem com essa estrutura maravilhosa, isso é muito importante. Eu, na minha época de formado, eu não sei, Thiago, mas eu não tive prática, não sei se chegou a ter. Tive, incrível. Mas muito inóspita. Nossa, a minha não teve nenhuma, né? Eu não tenho nem ideia do que é isso, né? Mas eles ficam muito satisfeitos, acho bastante importante. E estar ao lado dos professores aqui atendendo e desenvolvendo processos, fantástico. Eles participam de audiência virtual também, né? Também. Eu lembro que o Welbert, o professor aqui da casa, falou que... Participa, nessa sala aqui de audiência virtual, o professor consegue até uma audiência real do próprio assistido do NPJ. O professor marcou, enfim, com os alunos o horário da audiência e eles tiveram a oportunidade de participar de uma audiência real, virtual, aqui, junto com o professor. E vocês conseguem ter esse feedback dos alunos quando eles conseguem ter essa participação no NPJ? O simples fato de um grande volume de passando na OAB já é o sucesso daqui, né? Porque a OAB depende de peça, né? Eu acho que a peça, não sei se 40% ou 60% agora da parte da prova escrita. Eu não sei se 60 ou 40. Não sei se vale 4 ou 6. Acho que vale 4 de 10, né? E 6 para as perguntas objetivas. Mas veja, 40% da prova de peça, né? É difícil você passar errando a peça. E a gente, com esse número grande, eu acho que é muito positivo o resultado do NPJ. É fantástico. Então, a gente vai chegando ao fim do nosso podcast. Antes das palavras finais de vocês, eu queria só já fazer uma pergunta e, ao responderem, gostaria que vocês também deixassem as palavras finais. Quais são os próximos desafios? Como a gente... né, a vida requer coragem, né, Fernanda? E a gente precisa ter ousadia. Então, a gente quer deixar aqui também registrado na pergunta quais são os próximos passos, o que vocês imaginam para o curso de Direito no futuro próximo. Vamos lá, assim, o primeiro... Muita inteligência artificial. Então, primeiro... Não, assim, vou... Enorme. Uma novidade é o podcast, né? Que é a agência de inovação, bem lembrado. Colocou em prática, né? Agora, nós somos o 3º episódio, né? Então, colocou em prática agora. É uma novidade. Vou começar a baixar. Acabei de criar, gente, o podcast Direito e Ciência. Criei aqui agora. Ficou animada, né? Curtam e compartilhem. Nós vamos baixar esses episódios, vou colocar aqui e vou compartilhar com todo mundo. E a gente tem a ideia de trazer pesquisadores aqui, até os nossos próprios alunos também, para contar das suas pesquisas, enfim. Incrementar. Mas assim, eu tenho um desafio que eu estou muito aguardando que saia a autorização para a nossa pós-graduação Lato Sensu à distância. Isso é uma coisa que está bem encaminhada. E aí fazer um link, eu fico imaginando os nossos alunos em 10º período, 9º, 10º período, fazendo essa pós com a gente, né, e se especializando, né, o quanto que isso vai ajudá-los para concurso público e para advocacia. E divulgar a marca Easy Senza de pós-graduação Lato Sensu,
né, que é uma decorrência natural da qualidade do curso de graduação. Então, esse é um primeiro desafio que eu gostaria muito de implementar. Né, a gente está dependendo de uma portaria do MEC ser publicada, porque já foi autorizado para o EasyCenza como um todo, né, após a distância, e a gente está aguardando. Assim, o outro desafio, a gente está com nossas turmas aí, né, se formando. Eu queria muito poder ajudar esses alunos que desejam passar em concurso a dar uma direção a eles, a gente começar a ter os nossos egressos passando em concurso. A gente já tem muito egresso na advocacia, isso já é um sucesso. Em breve a gente vai ter egresso professor, pesquisador, mas também estou querendo muito começar a visualizar, a mapear egressos sendo aprovados em concurso. Eu estou com bastante expectativa nisso e o que a gente pode fazer para ajudá-los, direcioná-los, né? Eu sei que nós temos alunos na Emerge, fazendo Emerge, até aconteceu um negócio muito interessante, mas esses dias eu contei, sim, vocês no grupo, foi bem bacana. Fala. Falar. A gente, uma aluna tendo aula na Emerge lá no Rio, manda um WhatsApp para mim com a foto, né, da aula dela, ela tendo aula de Direito Constitucional de manhã, a Laura. E aí o professor, apresentando a aula, coloca lá o livro e meu nome, começa a explicar a tese para elas. Aí ela ficou emocionada, meu professor de campus e tal, aí mandou uma mensagem para mim, olha que coisa linda. Eu falei, pô, bacana, pô, fico feliz por isso. Eu venho aqui pro Rio para te ver citado, isso de manhã. Aí de tarde eu tô lá de bobeira, ela... eu não acredito, agora eu estou na aula de tributário e o professor acabou de falar do seu livro de tributário e seu nome aqui, porra, 2 no mesmo dia. Eu falei, olha, espera que vai ter a terceira. Gol no Fantástico. Quer dizer, então eu acho que isso é muito legal, você vê alunos buscando essa questão de concurso. Eu estou bem, assim, esperançoso de começar a ver isso, vai começando a fechar o ciclo, né? Falando de futuro... E ouvindo o Carlos falar, me lembrei de um ponto que está sempre no nosso radar, Carlos Alexandre, que é a internacionalização do curso, né? Que é um sonho, assim, ver o aluno fora, né, fazendo um curso de especialização em alguma instituição no exterior. Enfim, a gente já teve uma ideia que, né, você recebeu o convite esse ano, mas para os docentes, né, seria um projeto de internacionalização. Para os docentes, mas é um sonho ver nosso aluno lá, entendeu? Então, assim, pensando aqui rapidamente sobre o futuro, eu destacaria isso e também, né, trazendo essa parte de tecnologia, inteligência artificial, enfim, para além das disciplinas tradicionais do direito, continuar trazendo, como a gente já tem direito digital, enfim, essa parte de tecnologia aplicada ali nas disciplinas. Eu nem comentei ainda, mas vou comentar depois, mas eu estou com um encontro marcado na Universidade O Minho, em Braga, em Portugal, um bate-papo sobre intercâmbio. Eu não estou nem falando, nem adiantei isso, porque está tão... Mas em janeiro, na semana na segunda semana de janeiro, eu vou estar em Portugal e eu consegui esse contato com a Universidade O Minho, que é uma das principais universidades particulares, né, de Portugal. E isso é uma possibilidade. Assim, a gente vai lá conversar, o curso de Direito deles é muito forte, muito bom, tanto graduação quanto mestrado e doutorado. Então, eu vou lá conversar sobre mestrado, doutorado com a UERJ e graduação com o EasyCenza, o que a gente pode pensar em termos de intercâmbio. É um sonho aí para a gente colocar em prática nos próximos anos. Tiago, quer improvisar alguma coisa? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Carlos e à Juliana, agradecer também ao Easy, agradecer a equipe que nos propiciou estar aqui, né, fazendo o nosso podcast, fazer uma homenagem aqui aos alunos, para que eles continuem reverberando e sendo replicadores, né, do nosso esforço, né? Porque esse esforço é um esforço conjunto para exatamente mudar a vida deles. E essa é a nossa tônica. E a gente faz tudo isso com muito entusiasmo, com muito carinho. A gente pensa sempre nessas pessoas para que a gente possa transformar vidas, para que o direito seja aplicado para cada um e cada uma, né, de maneira justa e que a gente consiga fazer aí grandes profissionais, grandes seres humanos. Gostaria mesmo agradecer aí, para mim é uma honra estar aqui
não só com você, tá, Thiago? Mas com a Juliana, com o meu mestre Carlos, né, mestre? E fico muito contente. E é isso, né? Tudo que a gente faz com paixão gera valor, né? Então, é isso que eu vejo no curso de Direito do Easy. Ele foi gerado com paixão. E o resultado, né, não é imediato, mas nós estamos vendo vários resultados e acredito que a gente vai ver muito mais daqui para frente. E, Carlos, Juliana, vocês geram valor com dedicação ao curso e aos alunos. Como docente, mais uma vez, eu vejo de perto isso, né, esse cuidado. E o mais legal, né, que eu vejo é que vocês constroem pontes e que vocês continuem construindo essas pontes, porque isso faz toda a diferença, né? E as pessoas pensam que é fácil, mas não é, né? Estar aqui, nós 4 aqui, pessoas totalmente com visões diferentes, talvez com carreiras diferentes, e a gente conseguir bater esse papo de uma forma assim tão clara, tão gostosa, que a gente não tem nem vontade que acabe. Então é isso, mais uma vez, né, agradecer aí e que a gente continue fazendo esse espaço do Easy um espaço de pertencimento, de conexões, não é, Thiago? É isso. E aí, até o nosso próximo episódio. Desejo vida longa ao nosso podcast, para que os nossos alunos possam vir aqui e contar suas histórias, porque um exemplo arrasta. É isso. É isso. Valeu, Valeu. obrigado, valeu.